Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Olá, alunos e alunas! Olá, galera da tribo! Sejam bem-vindos a mais uma noite de aula aqui no nosso canal do YouTube. É sempre uma grande alegria poder estar aqui com vocês, poder dividir conhecimento junto com vocês e ajudá-los na preparação para as provas, ajudá-los no tão sonhado cargo público. Hoje, uma noite especial a você que está se preparando para a Polícia Federal, né? Tá chegando a hora da prova já, né, galera? O tempo está passando, as provas vão se aproximando. A gente vai fazer uma noite especial aqui para quem está se preparando para os cargos de agente e de escrivão. E uma noite especial para a gente falar de vários assuntos de informática. Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Lucas Costa, professor de informática aqui da equipe da tribo. E, junto com outros professores também, a gente tenta trazer todo o conhecimento dessa matéria, que é uma matéria muito importante na Polícia Federal, não é verdade? Eu não gosto de dizer que é a mais importante, né? Mas é uma matéria de um grandíssimo peso em matéria, em quantidade de questões e em profundidade de assunto, né? Então, hoje, nós vamos fazer aqui uma grande bateria de questões para poder fazer uma revisão de vários temas aqui, tá certo? A gente vai fazer aqui, então, uma noite com muitos assuntos que são imprescindíveis você precisar saber de informática nessa reta final aqui no YouTube da tribo, galerinha. E aí já fica o meu convite para você então, tá certo? Essa aula que a gente está fornecendo para você de forma gratuita, assim como muitas outras aqui no YouTube, a gente só pede para que você dê aquela moralzinha, dá o seu likezinho aí no vídeo, tá bom? Dá aquela forcinha aí pra gente, tá bom? Pra gente ficar incentivado a produzir mais conteúdos aqui no YouTube. Você que não é inscrito, se inscreve. E você que não segue a gente ainda nas redes sociais, vem com a gente, tá bom? Tribo Concursos ou também Professor Lucas Costa Informática. É um prazer poder ajudar vocês aí no Instagram, né? Principalmente ali no Instagram, onde a gente consegue bater um papo com a galera toda aí, então. Tá certo, meu povo? Tranquilos? Então, ó, o material de apoio tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Já tá certinho aqui para você poder já treinar. Você vai ver que aí tem questões de redes de computadores, tem questões de teoria da informação, bancos de dados, programação, e a gente vai fazer um batidão aqui. A gente vai resolver algumas questões aqui no YouTube e algumas questões a gente vai resolver lá dentro da nossa plataforma da tribo para a galera que já faz parte da tribo, para a galera que já é nosso assinante lá então. Belezinha? Tranquilos? Então vamos aqui para as questões que nós resolveremos no YouTube, galerinha. Materialzinho de apoio na mão. A gente vai começar com uma questão de
teoria da informação ali para a gente, né? Um assunto que pode estar dentro de bancos de dados, de teoria de sistema, pode estar em um monte de assuntos, um monte de lugares aí, isso que a gente vai discutir agora aqui então, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer essa questão número 1 aqui. E eu fico esperando, galera, que vocês coloquem aí no chat as respostas de vocês, tá? Quero saber aí o que vocês marcariam em algumas questões, em algumas circunstâncias aí. Ficarei muito curioso, tá bom? Como é o caso dessa primeira aqui, ó. Em relação a conceitos de informação e conhecimento e de bancos de dados relacionais, ó, tá vendo só? É uma questão que entra dentro já do contexto de bancos de dados, que é uma matéria importante ali na nossa prova, né? É uma matéria que sempre tem questõezinhas puxando ali dentro. Vamos julgar a frase que vai vir, olha lá. Informação pode ser definida como um conjunto de fatos diferentes relativos a uma transação e que é geralmente desprovida de significado. Ela é considerada a matéria-prima dos sistemas de informação. Bom, aqui uma questão, então, pessoal, que antes de entrar em bancos de dados relacionais e termos que existem ali dentro, uma questão que pergunta para você se você conhece a definição teórica do que é informação. Essa descrição que está aparecendo aqui, ela é relativa ao termo informação, galera? Vamos aqui àquela famosa pirâmide que explica os termos relacionados à teoria da informação, né? Uma piramidezinha aqui que ajuda a gente a lembrar bem aqui algumas expressões que a gente precisa conhecer, que é o conceito de, principalmente aqui nesse momento, né? O conceito de dados e o conceito de informação. E aí vamos lembrar que são coisas diferentes aqui nessa teoria, né, pessoal? São coisas diferentes aqui nesse aspecto. Os dados são aqueles tipos de conteúdo que não tem nenhum tipo de significado para a gente, né? Dados são aquelas coisas que você olha, observa, lê, e aquilo não te diz nada, não te dá nenhum tipo de conteúdo a respeito disso, né? É que nem, por exemplo, você chegar para alguém na rua e falar para a pessoa na rua, agora são 15. A pessoa vai olhar para você e ela vai falar, são 15 o quê? 15? Esse 15 que ele está falando? São 15 horas? São 15 metros para chegar naquele lugar? São 15 o quê? Né? A pessoa chega para você e fala, agora são 15, ela está te dando um dado. Você olha e fala, cara, isso não tem significado nenhum para mim. Né? Então, dados são aqueles conteúdos que você olha, são conteúdos simples, palavras, expressões simples que você olha e fala, cara, isso aqui para mim não me acrescenta em nada. Quando a gente junta esses dados com outros dados e começa a fazer sentido para a gente, aí a gente passa a ter informação. A informação é a união de vários dados para que eles deem para nós um contexto, um sentido, e a gente passe a entender do que está tratando aquilo. É como se alguém chegar a falar para você, então, agora são 15 minutos para as 4 da tarde. Agora são 15 graus naquele termômetro ali. Tá entendendo? Eu juntei com outros dados, juntei com outros conteúdos e passou a fazer sentido a frase. E passou a gerar algum tipo de informação para nós. Então, nessa questão aqui, galera, que acaba dizendo para a gente que informação é um conjunto de fatos e que geralmente é desprovida de significado, está errado falar. Na verdade, esse conceito aqui que está nessa questão é o conceito de dados. Dados que não têm significado nenhum para a gente. A partir do momento que passa a ter significado, aí é informação. Agora, enquanto não tem significado, são dados aí para a gente. Então, essa primeira está errada, tá bom, galera? Lembrando aqui, então, né, o conceito do que são dados e do que é informação. Conteúdos têm significado, dados. Juntou com outros dados e passou a ter significado, informação, né? A absorção dessa informação, o entendimento dessa informação pela outra parte, nós chamamos de conhecimento. E
As atitudes diante desse conhecimento a gente chama de sabedoria. Como a questão não entrou no mérito desses dois de cima, né? Eu só dou uma pincelada rápida aqui, tá certo? Mas lembrando, lá na nossa plataforma tem toda uma aula teórica com o professor com todo cuidado, explicando a teoria da informação com todos esses elementos aí. Se você ainda não faz parte da tribo, aproveite, entre em contato com a galera e já entre agora, porque daqui a pouquinho a segunda parte da nossa aula vai ser só na plataforma. Beleza? Vamos para a segunda questão da nossa noite, galera, dessa noite gostosa de 24 de julho. Vamos lá, questão número 2. E, cara, agora eu vou trazer para vocês aqui, né, um tema que está muito presente nesses tipos de prova atualmente, né? O assunto Big Data. Você estudou isso, meu jovem, para PF já? Já tá ligado sobre Big Data? Vamos ver essa questão aqui para a gente ver como é que você vai lidar. Acerca das noções de Big Data. Julgue o item aqui que vem, ó. Por mais que a tecnologia do Big Data possua recursos destinados ao tratamento de dados, somente os dados estruturados é que são tratados por ela. O Big Data, por exemplo, não incorpora dados de e-mail e mídias sociais. Agora é com você de novo, pessoal. Quero ver aqui no chat. Certo ou errado? Para a gente poder acertar essa questão, tem alguns termos aqui que a gente tem que ficar em dia a respeito disso, né? Tem que estar muito bem a respeito disso, como, por exemplo, aqui, o que são esses tais dados estruturados. Isso pode ser perguntado em Big Data, também pode ser perguntado em bancos de dados, né? Sabemos do que a banca está falando aqui, galera? Sabemos, meu aluno, sabemos, minha aluna. Vamos colocar aquela imagenzinha aqui para ajudar a gente a lembrar o que é isso, não é verdade? Venha cá, venha dar uma olhada aqui, ó. Olha só nessa tabelinha que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Ó, dados estruturados, pessoal, são todos aqueles tipos de dados que a gente consegue organizar dentro de uma tabela, dentro de uma planilha. Ó, imagina que toda essa imagem aqui são dados. Mas esses dados da esquerda aqui, a gente consegue organizar eles, ó. Planilhar, tabelar, né? Esses são dados estruturados, dados que eu consigo colocar em ordem, separar em categorias, deixar tudo bem bonitinho. Agora, tem dados que são gerados, galera, que não dá para organizar, né? São os dados não estruturados. São dados, às vezes, que são muito grandes, né? São dados que não obedecem um formato exato, que tem conteúdos diferentes dentro deles. Então, por exemplo, comentários numa rede social. Pô, é difícil a gente organizar isso daqui numa tabela, numa planilha, de forma que a gente consiga estudar. É muita informação diferente, conteúdos diferentes, mensagens de, por exemplo, do WhatsApp, áudio, e-mails. É difícil estruturar isso, galerinha. Então, dados não estruturados são dados que a gente tem dificuldade de tabelá-los, de planilhá-los, de organizá-los dentro de uma estrutura pré-definida, né? Uma tabelinha já prontinha que é só encaixar os dados ali dentro. Dados não estruturados é difícil a gente conseguir manter isso, tá certo? Só que é o seguinte, estima-se, pessoal, que cerca de 80% dos dados que são gerados nas empresas, organizações, na própria internet, eles são não estruturados, difíceis de organizá-los. E é aí que entra a ciência do Big Data. A ideia do Big Data é conseguir extrair informações dessa montanha de dados aqui, que no primeiro momento a gente não consegue entender muito bem como organizá-los, o que extrair deles, que tipo de entendimento a gente tem a respeito deles, né? Então, o Big Data, ele trabalha com dados estruturados, mas trabalha principalmente com dados não estruturados, porque essa é a essência. Pegar aquela grande montanha de dados e entender algumas coisas ali dentro, né? Buscar padrões, buscar ideias, buscar tendências em dados que geralmente são todos bagunçados, não dá para a gente poder fazer uma organização perfeita ali dentro. Então, quando a gente volta para a questão, né?
Por mais que a tecnologia do Big Data possua recursos destinados ao tratamento de dados, somente dados estruturados é que são tratados por ela. Ah, gente, não, né? A maior parte dos dados são não estruturados e são esses que o Big Data trabalha mais. Tá errada essa 2 aqui pra gente, então. Beleza? Big Data trabalha com dados tanto estruturados quanto não estruturados, mas principalmente dados não estruturados. É onde o Big Data mais se empenha ali pra gente, né? Buscar informações, conteúdos, valores, tendências naquela montanha de dados que às vezes não tem significado nenhum pra gente de tão bagunçado que são. A 2, então, você deve marcar como errado, meu jovem. Seguimos para 3. Bora lá. Ih, cara, ó, agora a gente entrou dentro de bancos de dados propriamente ditos, hein? Vamos ver como é que está o conhecimento de vocês aqui a respeito de algumas expressões no mundo dos bancos de dados, um tema bem efusivo, ele aparece até de forma redundante no edital, né, devido à importância que a banca dá a esse assunto. Vamos lá. Acerca de bancos de dados relacionais, que são aqueles bancos de dados que a gente consegue também montar uma estrutura, né, relacionar dados uns com os outros ali dentro, criar tabelinhas, tudo bonitinho. Chave primária é um campo ou conjunto de campos que abriga valores que individualizam cada registro. Este campo não pode repetir-se em uma mesma tabela. Chegou a hora, meu jovem. Aponta aí para mim no chat, aponta aí para mim se você considera essa certa ou errada, o conceito de chave primária. É com você, manda bala. Para ajudar nessa resposta, galera, eu vou colocar aqui uma tabelinha que a gente tem lá no nosso material da nossa plataforma, né? Onde o professor, lá na aula de banco de dados, ele criou um slide que ajuda a explicar melhor esse conceito, o conceito de chave primária, tá bom? A gente está aqui dentro de uma tabela aqui do banco de dados ali para gente, né? Bem bonita aqui que a gente está criando aqui, ó, com código de cliente, nome de cliente, idade e filhos, né? Porém, assim, o nome de algumas pessoas pode ser repetido. A idade de algumas pessoas pode se repetir. Os filhos, a quantidade de filhos, no caso, né, pode se repetir. Essas são informações que é difícil a gente usar elas para fazer a busca por um cliente específico, né? Eu preciso encontrar tal cliente nesta minha tabela relacional aqui, né? Preciso encontrar um determinado cliente. Vou digitar pela idade dele? Pode aparecer vários clientes que tenham essa idade. Vou digitar pelo nome? Pode ser que apareça 2 clientes com o mesmo nome. Eu preciso de uma informação que é única para cada cliente, né? No caso aqui, eu tenho essa primeira coluna, que é o código. O código é uma informação que não vai se repetir entre os clientes, né? Cada cliente vai ter o seu código e ele é único. Então, se eu digitar um determinado código, eu sei que vai aparecer aquele único cliente, porque só aquele cliente tem aquele código. É informação, então, que a gente sabe que não vai ter duas igual, não vai ter 2 códigos iguais, né? Não, só tem um código daquele tipo lá para a gente, para identificar aquele cliente. Esse tipo de informação que não se repete nunca, nós podemos determinar aqui no nosso banco de dados como uma chave primária. O banco de dados sempre pede isso, né, na hora da sua criação ali. Qual que é a chave primária? Qual que é a informação, que é aquela informação que a gente pode usar ela para pesquisar que não vai ter repetido, né? E aqui um belo exemplo de chave primária é o código de um cliente. Outro tipo de informação que poderia ser uma chave primária, o número, por exemplo, do CPF de um cliente, do RG, essas coisas não se repetem, né? Da CNH, essas coisas não se... São exemplos também de situações que podem ser chaves primárias para nós. Então vamos voltar lá para a questão, né? Vamos voltar lá para a questão. Chave primária é um campo ou conjunto de campos que abriga valores que individualizam cada registro. Ele não pode se repetir
numa mesma tabela. Pela primeira vez, nós temos aqui uma questão que está certa, perfeita, certinha, galera. Coisa linda aqui pra gente. Só lembrando que chave primária não precisa ser necessariamente só um campo, pode ser uma combinação de campos, né? Os campos dessa coluna com os campos dessa coluna combinados formam uma informação única. Então pode ser também uma combinação de duas colunas ali, né? De dois atributos e tudo mais pra gente. Questão 3 está certa, tá bom, pessoal? Lembrando, gente, vocês estão vendo aqui que a gente está fazendo aqui uma espécie de um resumo, né? Eu até estou dando uma explicaçãozinha mais formiguinha com relação a alguns termos, mas num ritmo mais acelerado, né? Porque a gente já está numa reta final, né, galerinha? Então a ideia aqui não é ensinar do zero a matéria, tá bom? Do zero a gente tem lá na plataforma e se você ainda não viu, ainda dá tempo de fazer parte da tribo e ir lá com a gente. Mas aqui a gente já vai num ritmo partindo do princípio que a galera já tem uma noçãozinha. Isso vai acontecer aqui na questão número 4, que é mais uma informação aqui dentro da matéria bancos de dados. Vamos dar uma olhada lá. Vamos lá. Questão 4. Vem aí. Olha aí, ó. Chave candidata. Julgue o item subsequente acerca de modelagem relacional de dados. Vamos lá. Chave candidata é um atributo especial capaz de identificar uma instância de determinada entidade de maneira única. Assim, durante a modelagem relacional de dados, todas as chaves candidatas nas entidades em análise se tornam chaves primárias nessas entidades. Um texto comprido, né? Um texto longo, um texto grande aqui para a gente. Mas aí eu pergunto para vocês, se você parar para analisar com calma, esse texto, ele lhe parece certo ou errado, galera aqui do chat, galera que está aqui comigo no YouTube? E agora? O que é chave candidata, hein, meu povo? Pessoal, vamos lá. Mais uma vez vou colocar aqui uma tabelinha que a gente tem lá nas nossas explicações da nossa matéria de bancos de dados. Lembra que eu falei para vocês, então, que a gente criou aqui como chave primária, né, o código do cliente, uma informação que não vai se repetir, né? Mas eu tenho, por exemplo, aqui nessa tabela que a gente está vendo agora, outras informações que também não se repetem, como no caso aqui, ó, o RG. RG não se repete, né, galera? RG, cada um tem o seu, é coisa única e tudo mais. Então, se eu quisesse, eu poderia escolher aqui o RG para ser a chave primária, né? Mas no caso, vamos lá, vamos dizer que eu escolhi aqui o atributo do código do cliente, né? O código do cliente vai ser a chave primária. Só lembrando, chave primária, só posso escolher um atributo para ser chave primária. Eu não posso ter duas chaves primárias, tá? É somente uma. Então, essa informação vai ser a chave primária. É só ela. Tá? Agora, eu também tenho outras informações que poderiam ser chaves primárias. Elas, na verdade, vão se chamar, então, de chaves candidatas. São chaves que não são chaves primárias, mas têm potencial para ser. Poderiam ser se eu quisesse, tá? Só que não são porque eu só posso ter uma chave primária, tá bom? Não posso ter duas. Então, o RG não vai ser a minha chave primária, então ele entra como chave candidata aí para nós, então, tá certo? Vamos dizer assim, é como se eu estivesse dizendo para o banco de dados, ó, se eu quisesse, poderia ser o atributo do RG, tá bom? Mas não quero, quero que seja o código do cliente. Então, o atributo do RG é como se fosse uma chave primária reserva ali pra gente, tá? Não é chave primária, mas se quisesse, poderia ser ali pra gente, só não é porque chave primária só pode ser um e eu escolhi o código do cliente, então, para nós. Tá bom, meus alunos e alunas? Então, esse é o conceito. Vamos voltar na questão para resolver, né? Antes de qualquer coisa. Vamos lá. Chave candidata é um atributo especial capaz de identificar uma instância de maneira única. Legal, certinho. Assim, durante a modelagem relacional de dados, todas as chaves candidatas nas entidades em análise se tornam chaves primárias
dessas entidades. Esse final aqui eu não gosto, hein? Ó, todas as chaves candidatas nas entidades se tornam chaves primárias. Aqui zoou o barraco, galera, porque, vou repetir a frase, chave primária só pode ser uma. Eu não posso querer que todas as candidatas virem primárias. Só uma pode ser primária aí, então, pra gente. Daquele ponto final aqui, ó, desse ponto final para frente, a banca começou a falar bobagem, pessoal. Desse ponto final para frente, a questão se torna errada. Tá bom? Não posso ter várias chaves primárias. Eu não posso querer que todas as chaves candidatas se virem primárias. Não tem jeito, tá bom, meu povo? Tranquilos? Então, mais uma lembrancinha aqui dentro da matéria bancos de dados, então, tá certo? Agora a gente vai sair dessa matéria e eu vou começar a colocar aqui questões de redes de computadores, tá certo? Só que isso vai ser para a galera que já faz parte da tribo, isso vai ser para a galera que já está lá na nossa plataforma, tá bom? Aqui no YouTube, galera, a gente já vai se despedir, tá? Mas dá tempo de você ir lá para a nossa plataforma, tá bom? Entre em contato, fala, cara, eu acho que talvez eu consiga entender informática aqui com as ideias desse professor aqui, né? Será que tem outros professores também que me fazem entender legal informática, contabilidade, outras matérias? Eu te garanto que tem, pessoal. Vem com a gente para a plataforma, tá certo? Cola com a gente lá, que além de aulas ao vivo, tem mentoria, tem aulas gravadas, aulas somente de exercícios, tem muita coisa legal lá então, tá certo? E eu te espero lá então. Aqui eu agradeço a sua presença nessa noite, a gente ainda vai se encontrar mais vezes até a prova, tem algumas surpresas aí que a gente está preparando aqui na tribo para vocês, eu tenho certeza que a gente ainda vai ajudar muito você. Muito, muito obrigado pela presença, pela moral que você deu ao professor e à informática aqui hoje, tá bom? Galera do YouTube, bora lá comigo para a gente poder mandar bala nas próximas... galera da plataforma, né? Chega comigo para a gente poder mandar bala nas questões que vão vir agora, tá certo? Bora lá. Um abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra tribo!